Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Em mais uma produção que veio da nossa terrinha, vamos dar uma olhada em Rounders Arena, que digo a todo mundo para apertar os cintos desde agora. Produzido em Unity pela Machinus Studio, de Leonardo Couto, foram 2 anos de trabalho, carrega merecidamente a marca de primeiro jogo feito por aqui a ser lançado na Steam, e todo mundo sabe que quando é feito no vapor, o resultado é diferente. E no caso do Rounders, abre parênteses, Arena, fecha parênteses, a coisa começa que é difícil achar uma classificação exata. Primeiro que é puzzle ou plataforma. O mais correto aqui é dizer as duas coisas. É um puzzle que se revela enquanto se plataforma e também é um plataforma que avança quando se descobre como resolver os puzzles. Se essa afirmação parece que não tem muito sentido quando falo, é um negócio que fica totalmente claro quando o jogo começa. Ao começar, é muito bom passar primeiro na opção do manual de instruções, onde tem o tutorial, que tenho certeza que para a maioria das pessoas isso vai assustar um pouco, toda aquela quantidade de texto que vai aparecer na tua frente, mas é tranquilo e também necessário conhecer e entender a sua mecânica. Também tem um segmento sobre as passwords que vamos falar mais tarde. E aqui nessa parte é preciso falar que faz muita falta uma opção de mudar o idioma para português. As informações do tutorial são muito importantes, como vamos ver na parte das passwords daqui a pouco, e quanto mais claras forem as instruções, melhor. Poder ler no nosso próprio idioma é o melhor que pode acontecer. E o jogo, sendo brasileiro, meio que já devia estar com isso desde o começo. Os gráficos e sons, como já deu para notar, estão naquela onda de trazer o melhor dos 8 bits em seu estilo bem simplificado. As músicas e os efeitos sonoros ficaram uma coisa especial, e os gráficos, numa primeira impressão, podem até parecer que não tem muita coisa, só que ainda vamos encarar 100 fases pela frente. E a quantidade de coisa diferente que nós vamos ver fase a fase é um negócio que chega a ser indecente. E eu pelo menos não tive qualquer dificuldade em compreender o que era a plataforma ou o chão que podia pisar, ou então o que era cenário que estava lá no fundo e não é pisável. Até mesmo quando foi algum cenário feito para confundir, e isso vira uma das peças do puzzle, a coisa vai fluir naturalmente enquanto tu observa os elementos para achar uma solução. Tudo simples, mas cada personagem e cenário tem exatamente o que precisa ter. Nada a mais, nem a menos. Quando uma fase começa, a primeira coisa é entender onde se está, onde as coisas estão, qual a mecânica que acontece por ali para chegar até a saída. No caso, o objetivo é chegar até aquele portão que é a saída para a próxima fase, mas ir de um ponto até o outro vai dar mais trabalho do que se pensa. Numa pegada que vai ali pela coisa da plataforma estilo Mario, com o desafio de um Super Meat Boy ou algum plataforma contemporâneo, de vez em quando ele vai naqueles que são satânicos, tipo VVVVV ou I Wanna Be The Guy. Nesses daí, o erro do jogador é punido com um singelo volta lá pro começo. Agora faz tudo de novo, só que faz direito. Aquele marcador ali em cima conta quantas vidas se perderam durante a partida. É quase um indicador do tamanho da tua vergonha, mas vai chegar uma hora que isso fica engraçado. E aí depois tu nem se importa mais. E é agora que chegamos na questão da dificuldade, que seria o ponto principal por aqui. E também acabei de citar 3 nomes que são sinônimo de plataforma 2D difícil em tempos recentes. Começamos e a primeira fase que aparece é o lobby, que dá um pouco da cara do jogo e também mostra o seu funcionamento geral quanto a escolher e definir. Nele podemos ir para a verdadeira primeira fase, tem que ir até a porta lá no alto da escada, ou então subir até a máquina do tempo que fica no outro canto, que é onde nós vamos entrar com as passwords. Novamente, vou falar sobre isso daqui a pouco. Num jogo desse tipo, a primeira coisa que vai acontecer, e bastante, é tentativa e erro. Claro que a jogabilidade é a primeira coisa a se acostumar, e no caso tem que pegar o jeito mesmo. A resposta da jogabilidade é muito boa, os bonecos se movimentam muito rápido, é naquele nível que precisa se acostumar para realmente pegar os pequenos detalhes de aceleração, inércia, altura, distância dos saltos, e também como se controlar enquanto estiver no ar. Um dos botões é para fazer um dash, quase estilo Mega Man, só que bem ligeiro, que mal dá para perceber que aconteceu, mas também temos que pegar o jeito para saber como usar e onde usar. Tem ainda um botão que é só para subir escadas, e um outro de ataque onde cada personagem vai fazer uma coisa diferente.
Um atira para frente com alcance limitado, tem outro que atira flechas que vai mais longe, tem outro que faz um raio cair do céu e assim por diante. E para que ataques? Para que atirar raios ou flechas? Acontece que tem inimigos que aparecem durante a partida, mas não é um negócio selado que sempre vai ser do mesmo jeito e atacar, ignorar ou usá-los como apoio para um salto ou de algum outro jeito faz parte da resolução de alguma fase. Não é por aí. A aparição desses inimigos é um negócio muito aleatório e dependendo de como as coisas estão indo, eles podem aparecer no meio do caminho. Às vezes até num lugar que é o vazio, eles vão cair diretamente fora do cenário. Ou então conseguem ficar num lugar que vão atrapalhar mais do que deviam, no caso uma plataforma. E nisso podem virar um problema muito sério. Explico por quê. Uma coisa que ficou de lado até agora, mas tem que ser colocada também, é o fator de aleatoriedade. É o que faz as coisas andarem por aqui. Uma onda de bastidores que vai ditar o que acontece, mas quando digo aleatório, é essa palavra quase de forma literal. Uma das definições é quanto ao personagem que controlamos. Dos 5 que tem por aqui, nós não escolhemos com quem vamos jogar. A cada fase um deles é pego ao acaso pelo computador, e a única diferença real que tem de um para o outro é o seu tipo de ataque. Cada um tem um disparo diferente, como já falei, e vamos dizer que inimigos espalhados pela fase de forma aleatória. Quando tu vai jogar com o personagem que atira raios do céu, ou aquele outro que joga cubos mágicos e vai pra cima, é a pior coisa que pode acontecer. E aqui nesse momento tem que entrar finalmente a questão da aleatoriedade em si. Essa palavra que está quase virando vírgula por aqui. Nos bastidores o que rege o andamento e praticamente tudo que vai acontecer é esse acaso que não vai te proteger, principalmente se tu estiver distraído. O seu nome aqui é Chaos Index, ou Índice do Caos, e se trata daquele número ali dentro do televisor no canto da tela. Esse número é uma chave gerada para cada fase, vai sempre levar o teu progresso junto, e mantém essa partida como uma coisa única para cada vez que começar desde o zero. É o índice que define o personagem que tu vai usar naquela fase, se os inimigos vão aparecer ou não, qual deles, quantos, os itens que vão aparecer, onde eles vão aparecer, e etc, etc. O que atua como variante são as ações, o tempo que passou, quantas vidas perdeu e, ao que parece, qualquer outra coisa. Ali no alto tem aquela barra de sorte que realmente não entendo como funciona, e a sua explicação fez falta lá no tutorial. Uma coisa que percebi foi que conforme a sorte diminui, os inimigos começam a aparecer cada vez com mais frequência, só que não sei o que tem que fazer para mexer a barra. Isso, para mim, ainda é uma incógnita. Gostaria de falar que algum item ajuda. Só que eles também estão debaixo dessa mão pesada da aleatoriedade. Foram poucos os que estavam lá no meio da fase, que era só chegar e pegar. Todos os outros também apareceram ao acaso, assim como os inimigos. E depois de fazer alguma coisa no lugar certo, na hora certa, aí aparece um baú. Só que quase todos apareceram para cair no vazio e nem tiveram a chance de mostrar o que tinham guardado ali dentro. O índice do caos, como já dito, também é a primeira parte do sistema de passwords, que é um negócio interessante, com esse negócio de que cada partida é única, mas infelizmente ficou um preço muito alto para continuar o jogo. É um negócio que deveria ser bem mais simples, já que não existe um sistema de gravação tradicional do seu progresso, e são 100 fases que temos pela frente. Quando se entende o funcionamento, isso deixa de ser um problema pela metade, mas sempre vai ficar a sensação de que essa complicação toda poderia ser evitada. A primeira coisa é que temos que começar o jogo, e na fase do lobby nós vamos até a plataforma lá em cima onde está a máquina do tempo. Ao chegar lá, temos que ativá-la usando o ataque do teu jogador, e aí vem a primeira topada. Cada personagem tem um ataque diferente e precisa de um pouco de malabarismo para acertar exatamente nesse ponto. E tem que ser várias vezes, é assim que a máquina do tempo vai ser carregada e ativada. Alguns jogadores têm que ficar na distância certa, outros têm que pular e atirar no tempo certo. Eu consigo ver isso como sendo um jeito de mostrar que o desafio é alto desde a primeira tela. Olha só como tudo isso que eu falei agora é para entrar na tela da password.
Então, tendo feito isso, depois de ativar a máquina do tempo, nós podemos pular dentro dela, e aí temos que entrar com os números que vão nos levar a continuar uma partida única. Usando o exemplo anterior, temos que digitar o índice do caos primeiro, ponto, e o tempo registrado. Registrado? Sim, é o que acontece quando achamos time spots, pontos de tempo. Eles estão espalhados pelas fases e parece que marcamos um checkpoint quando pegamos um. Não precisa pegar todos, basta um só para registrar e aí pode voltar até essa fase. Um detalhe acrescido para evitar que qualquer número seja uma password válida. Aqui na parte de baixo da tela tem a password mais recente que se registrou. Aqui é o caos, aqui é o tempo e o ponto entre os dois. E aí vocês que estão assistindo não podem usar essa password, porque esse caos e esse tempo foi a minha partida. Se digitar aí no teu computador, acredito que não vai funcionar. Para saber qual password é válida, é só pegar os números que aparecem no começo de cada fase, quando a tela está preta. Lá estarão o índice e o tempo que tem que ser usados para recomeçar a tua partida bem ali. Nesse caso, vale tirar foto com o seu celular ou então dar um print screen. Lembrando, mais uma vez, que essas passwords mostradas aqui são únicas do meu jogo e teoricamente não vão funcionar aí contigo. Se bem que eu digitei esse número por aqui também algumas vezes e não funcionou. E o último toque sobre isso aqui é que entrar com os números é um negócio estilo videogame. Nós mexemos um cursor, vamos até o caractere, apertamos um botão e aí tem que fazer um por um. Essa parte não precisaria ser no joystick, podia ser digitada no teclado mesmo, ou então, quem sabe, colocar uma gravação tradicional. Esse sistema de password é uma ideia legal, porém é bom ter as opções caso seja um negócio que não esteja lá tão claro assim. E aí vem o negócio, depois de falar tudo isso, parece que nós estamos diante de um jogo ruim, mas nem viaja que não é isso. Rounders Arena é bom, queria ser um desses de plataforma com um desafio alto, e para ser esse tipo de jogo, os gráficos, som, jogabilidade, estão todos nos lugares certos. É aquele negócio que primeiro tem que aprender o funcionamento, vai levar seu tempo, mas vai valer a pena. E eu digo isso depois de ter levado uns 10 minutos para conseguir passar da primeira fase, na primeira vez que eu joguei, e eu não desanimei. Continuou aquele negócio de... ah, não é assim, é desse outro jeito. Vamos lá, vamos de novo, e de novo, mais uma vez. Deixa eu tentar isso aqui de novo. Não, não deu, vamos isso aqui. O desânimo realmente aconteceu depois, quando cheguei numa outra fase realmente difícil. A onda é não desistir, mesmo que de vez em quando tenha algum contratempo mais pesado. Vamos encarar como sendo também parte do desafio. Outra coisa importante de falar é que tem um modo multiplayer que vai até 4 jogadores ao mesmo tempo. Aí é joystick, teclado, o que mais estiver à sua disposição. Uma coisa que volta e meia eu pensava quando aparecia um jogo que era bom, era como ele seria legal se alguns de ação, por exemplo, tivessem um modo para ir um contra o outro. Ou então um que fosse de corrida também tivesse um modo batalha, igual ao Mario Kart. E aqui eles se adiantaram e inventaram um modo versus que todo mundo joga contra todo mundo. Se tiver uma continuação, espero que esse modo volte e também tenha um multiplayer cooperativo no modo principal. Os jogadores disputando corrida para ver quem completa primeiro cada fase. Para um primeiro jogo feito, temos que reconhecer que foi um bom trabalho. E dá para ver que a inspiração oriunda do Super Meat Boy e similares funcionou. Essa parte tá lá. Já as que ficaram fora do lugar são uma questão de refinamento, pois foram boas ideias que aprecio muito que estejam lá. E também é muito apropriado que um jogo feito aqui nesse lugar quente pra caramba esteja na Steam. Aí tem o link para encontrá-lo. É só pegar e comprar o seu. Agora está na hora de encerrar o vídeo. Fiquem aí com mais um pouco dessa partida e a ficha técnica. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal para assistir aos próximos que ainda vamos publicar.
Aproveita que tá aí e nos siga também para ainda mais conteúdo sobre videogames e mandar a sua ajuda. Os links estão todos aí na descrição também. Fica o agradecimento por vir aqui no Stones novamente. Um abraço a todos e até a próxima.